Então, pessoal, nós estamos aqui para a gravação de mais um programa Universidade, a Vida é Mais. E o destino de hoje é Sapiranga, lá no sítio da Gabriela. A gente vai juntar todas as pessoas do programa pela primeira vez. E claro, para debater tudo o que aconteceu nas nossas vidas em 2016, em 2017 e como vai ser esse ano para todos nós. E o principal objetivo é que a gente possa se conhecer melhor. Todos os participantes do programa vão poder conversar e discutir sobre diversos temas. Vem com a gente! Então, pessoal, a gente está aqui na casa da Gabriela, em Sapiranga, para mais uma gravação do programa Universidade, a Vida é Mais. Infelizmente, o Guilherme não pôde vir aqui com a gente, mas a gente reuniu todo o pessoal que costuma trabalhar com a gente. Então, vamos começar com o Lucas, perguntando como foram as tuas experiências agora nesse último semestre, sobre as ocupações que aconteceram. Eu acabei, direto ou indiretamente, entrando em contato por morar na casa de estudante, e lá várias pessoas ajudaram a construir os movimentos, assim. E eu acho que foi muito positivo, sabe? Desde do ano passado, na verdade, eu já percebia que... Não que eu percebia, mas eu questionava um pouco se história era o curso correto pra mim, assim. E de certa forma, todo esse ano, assim, foi um ano que ao mesmo tempo que eu senti que eu perdi um pouco desse tempo, assim, desse ano, sabe? Por justamente estar nessa indecisão, assim. Também foi um ano que eu consegui encaminhar algumas coisas, sabe? E uma, no caso, é que eu consegui a transferência interna para um outro curso, agora que eu vou começar em 2017. E que, bom, eu espero que, tipo, seja o curso correto, assim, que eu consiga me sentir pleno enquanto acadêmico de ciências sociais. E tô feliz, assim, de, tipo, ter feito essa decisão, sabe? E é isso. Mas por que tu foi para ciências? Então, no curso de História, assim, há muitas cadeiras que envolvem Sociologia, sabe? E cadeiras de Ciências Sociais. E eu percebi que, depois de um tempo, assim, eu percebi que mesmo eu tentando me interessar pelas cadeiras de História, assim, esse era algo que, tipo, não surgia, sabe? Já as de Ciências Sociais eu tinha um interesse muito sincero, não... Era um interesse muito, tipo, que brotava, assim, sabe? Tipo, eu tinha uma vontade real de estudar aquilo, sabe? E depois eu conversei com um amigo meu, lá da casa, que faz Ciências Sociais. Ele me explicou um pouco, assim, qual é a organização do curso. E é bem parecido com História, sabe? Mas não tem as cadeiras de História, sabe? E enfim, tô botando fé, sabe? Ai, boa sorte. Obrigado. Ai, que dor. Começar de novo. Tá, mas tu vai poder aproveitar algumas cadeiras para ciências sociais? Sim, como eu disse, né? Elas têm matrizes muito parecidas, assim. Sim. Então as cadeiras de educação, por exemplo, que eu já fiz, eu vou poder reaproveitar. Mas eu não consigo encarar... Eu não sinto dor, tá ligado? Em ter feito essa decisão, assim. Porque eu percebo que me fazia muito mais mal eu dar prosseguimento por uma coisa que eu não me sentia bem fazendo, sabe? Uhum. Então agora, tipo, estando nesse novo curso, assim... Espero que eu me sinta melhor, assim, sabe? O ano de 2016 foi bem diferente pra mim, né? Porque até julho eu continuei na TV, né? Nos trabalhos que eu costumava fazer, assim. E aí, em agosto, eu entrei pra uma produtora de documentários, que é a Conta Pra Mim Filmes. E foi um processo bem interessante, né? Porque os dois criadores da empresa são jornalistas, né? Tem bastante experiência. Foi bom porque eles conseguem me ensinar muitas coisas novas, assim.
E por mais que eu ainda continue trabalhando com edição, eu ainda faço algumas captações também. É um processo de edição um pouco diferente, né? Porque ele envolve documentários, então a gente tem que pensar em como contar uma história de uma pessoa, né? Ou como contar uma história de uma empresa. Porque a nossa empresa trabalha com documentários pessoais e empresariais. Então tem muito o lance de contar histórias. Não é um viés mais, digamos assim, comercial, assim. Ele tem muito foco no documental, no Não relato. é algo jornalístico, na verdade, digamos assim. Não é algo jornalístico. É jornalístico na medida em que eles preparam uma pauta e fazem uma entrevista mais profunda, assim. Eles ficam, assim, às vezes entrevistando durante 2 horas a pessoa, que é a figura do documentário. Então envolve bastante essa questão de entrevistar, de produzir. E com certeza o aprendizado na TV me ajudou muito para chegar lá, né, para conseguir, enfim, fazer o que eu faço hoje. Sobre o curso, tá acabando, né? Não sei exatamente muito bem o que eu farei depois, como é que eu vou dar prosseguimento. Mas sinto mais, assim, uma etapa de conclusão, assim. É o 7º semestre, já tenho o TCC em mente, já fiz o projeto. Então já estou sentindo muito mais fora do que dentro da universidade. Acho que em 2016 a maior mudança que eu tive foi ter decidido trocar de curso. Eu fiz o vestibular de novo, aí eu passei, eu troquei para civil, só que eu só vou entrar no 2º semestre. Fazia tempo que eu achava que o curso da ambiental não estava sendo o que eu esperava. E as cadeiras do 6º, 7º, que seriam as melhores, do 5º também, começaram a chegar essas cadeiras e não foi, sabe? Não foi tudo que eu esperava. Eu falei com o pessoal formado já, o pessoal da barra 6, a primeira barra que entrou, eu conversei com eles, conversei com pessoas que se formaram sem ser na URGS. Eu vi que no fim eu ia acabar ficando numa área burocrática e não era o que eu queria. Eu entrei no curso pensando em fazer algo de saneamento básico, tratamento de água. Pensei que o engenheiro ambiental pudesse fazer mais parte disso. Aí eu peguei uma cadeira, que é mecânica dos fluidos, e a professora a gente fazia junto com a civil. Então a gente acabava vendo muitos exemplos práticos de como é que a gente aplicava essa cadeira na civil. E eu vi que era exatamente aquilo que eu queria fazer. Durante a cadeira eu vi isso aí. Foi o que eu me interessei quando eu entrei e eu descobri que na verdade é a civil que faz. E aí eu coloquei na cabeça, quando abriu a inscrição, me inscrevi. Ainda estava tendo um pouco de aula, um pouco ocupado. Aí eu acabei que em novembro, dezembro, podendo focar no vestibular. Aí eu consegui passar. O ano de 2016 para mim ocorreram algumas mudanças, né? Saí da TV em abril, aí comecei a trabalhar na Rádio Grenal, uma rádio totalmente voltada para esportes, principalmente futebol. Iniciei no site aí logo no final do ano, acho que no último programa eu trabalhava ainda no site, e aí depois aí em dezembro, dia 23, ocorreu uma mudança e aí eu entrei para a produção de um programa noturno. Então eu tenho agora a oportunidade também, a partir aí de dezembro, de estar no ar com os ouvintes, ter um contato maior com os ouvintes, participar do programa, enfim, produzir aí o programa da Rádio Grenal, lá o Conversa de Arquibancada, enfim, estar sempre ligado à rotina da rádio, fazer contato com entrevistados agora, todo o dia a dia voltado praticamente à rádio. E claro, uma mudança muito significativa, porque antes eu não tinha contato diretamente com a audiência, né? Agora eu leio contatos do WhatsApp, reclamações, elogios, isso para mim é sensacional, é uma experiência assim que eu nunca tinha tido antes. E com relação à faculdade aí também, como a Luísa, a gente sente que está chegando ao fim, mas que ainda faltam algumas cadeiras, o projeto de TCC eu também já fiz, está se encaminhando, mas ainda vai levar um tempo, vai ter ainda um crescimento em si dentro da faculdade, que a gente vai procurar aí, com certeza, aproveitar. Meu ano de 2016 foi bem diferente de todos que eu já tinha vivido, porque eu engravidei e tive Rudá. O primeiro semestre foi mais tranquilo, porque era bem o início da gestação, né? Então não teve nada que, assim, eu tive que mudar muito.
Mas daí no segundo semestre eu já dei uma desacelerada, fiz 5 cadeiras, dei 3 dias por semana, para poder também não ficar tanto na correria, né? Já quando eu me matriculei já pensei como é que seria no final do semestre, né? Pensei, talvez eu até tenha que trancar, mas eu consegui até o final, até porque lá na agronomia o pessoal optou por não ter ocupação lá, e eu terminei o semestre, tive que fazer uma prova ainda depois que o Rudá nasceu. Ele foi lá comigo fazer a prova, com 3 dias de vida. E daí deu tudo certo, passei em todas as cadeiras. De perspectiva, assim, para 2017 eu pretendo voltar agora logo no primeiro semestre, porque como deu as ocupações todas, por mais que a agronomia não tenha aderido, a gente vai começar junto com o resto do pessoal, né? Final de março, eu acho que é que começa as aulas. Aí o Rudá vai ter quase 4 meses e eu vou ver então se eu consigo jogar, né, pra poder voltar logo à faculdade. Também não vou poder tocar muito, né, vou continuar num ritmo mais lento, fazendo menos cadeiras, mas não quero parar, senão perde o pique e depois já era, né. Então, ao contrário de como vocês falaram, eu já não tô nessa perspectiva assim de, tá indo pro final, né, eu tô vendo que vai demorar bastante. Si hay infierno para mí y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Eu queria ouvir um pouco dessa avaliação do último encontro, né? Que foi a primeira vez na história que os 8 participantes, ou 7, né? A gente já conseguiu juntar os 8, se encontraram lá no sítio da Gabriela, em Sapiranga. Me pareceu uma experiência bem interessante, né? De todo mundo poder se conhecer e se encontrar. E vocês foram muito bem recebidos lá, né? Sim. Como é que foi essa experiência do grande encontro, digamos assim? Até esse momento foi o maior encontro, né? Eu acho que foi muito legal, né? A experiência que a gente teve lá na Gabriela. E uma coisa que me marcou desse evento que a gente participou é que eles deram opinião sobre como foi esse evento. Eles ficaram muito felizes em ter se conhecido. E a Michelle, principalmente, em todas as entrevistas dela, disse: eu tô sempre me comparando a resposta de um com o outro, porque assim eu vejo que eu vou melhorar também, né? Eu fico olhando a tua resposta, eu fico pensando, por que eu não falo isso? Por que eu não falo aquilo? Então, eu acho que essa experiência foi bem legal para eles se conhecerem, não só pelas imagens, assim, mas conhecerem pelas falas de cada um, né? E acho que todos estavam muito à vontade naquele espaço, assim. As novas rotas e os rumos, eu fiquei impressionado com a Michelle mudando de curso, com o Lucas pensando em mudar de curso, foi realmente muito interessante. E o clima lá também, o clima de confraternização, porque todo mundo reunido, todo mundo partilhando o mesmo espaço, e dificilmente a gente vai poder fazer isso novamente. Eu até espero que possa acontecer, quem sabe no futuro, mais uma vez, porque, e principalmente pela Gabriela, porque tá no espaço dela, com o Rudá, com o filho dela, enfim, toda a família dela, e o espaço é muito acolhedor, né? Um campo ali com uma árvore, todo mundo partilhando o mesmo espaço, foi muito importante mesmo. Eu achei que o mais marcante foi, na verdade, toda essa mudança que eles tiveram, né, que foi bem perceptível. Eu percebi que eles estavam completamente à vontade, assim, em relação aos primeiros programas, né, que eles eram um pouco travados, a gente também, até na própria maneira de elaborar, né, a maneira como fluía também era um pouco mais travada, e agora foi, nessa última vez foi tudo muito mais tranquilo, assim. Foi bem natural, todo mundo falando e compartilhando, e nem precisava muito, assim, fazer uma pergunta, sabe? As pessoas falavam meio que espontaneamente, isso foi uma coisa bem interessante. E também essa mudança, assim, também no sentido da personalidade, nos gostos, no curso, que a gente percebeu que foi se alterando bastante, assim. Eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente pensar, porque dos 4 participantes convidados, digamos, que são eles, né? 2 querem ou vão, ou estão em processo de trocar de curso. Isso é muito simbólico de como esse espaço na universidade é transformador e como isso modifica aquilo que a gente tem como um sonho inicial, como uma vontade, né? Eu acho que dos bolsistas que trabalhavam, que estão aqui, eu sou o único que continuo na TV, trabalhando ainda lá. Mas eu tive uma experiência bem legal esse ano, porque no início do ano passado, que foi começar a trabalhar no Simplifísica, né? De tentar passar essa informação, às vezes, que é muito mais complexa, muito mais delicada. Existem muitas palavras específicas de cada parte da física.
E eu acho que me acrescentou bastante assim, essa experiência de trabalhar no Simple Física. Tu assiste todo o programa, tu vai lá, conversa com o professor, ele explica as teses deles, inúmeras teorias que muitas vezes eles ficam horas e horas e horas pensando, anos pensando, trabalhando em cima, e tu tem que fazer uma passagem, uma cabeça para explicar para as pessoas aqueles termos, explicar para as pessoas que aquele tema também pode ser acessível para elas, sabe? E é uma função do jornalismo também, mostrar para as pessoas que as coisas são acessíveis para elas, mediar essa informação, trabalhar essa informação, usar outras palavras, não os termos específicos que eles utilizam, né? Então isso eu acho que é muito legal e é muito enriquecedor para mim estar trabalhando com o Simple Física esse ano passado. Você sabe o que são buracos negros? Já parou para pensar o que aconteceria se eles colidissem? Empresas com tecnologias exponenciais. O Instituto de Física da URGS vai falar sobre ética e cultura hacker na palestra de hoje. O que a teoria da relatividade tem a ver com tudo isso? Mostrar as diferenças que existem entre hackers e crackers. Esse é um dos temas que será abordado na palestra de hoje do Simple Física, que vai falar sobre empreendedorismo de alto impacto. Em relação à faculdade, que nem eu e os colegas estavam comentando, fiz o projeto de TCC nesse semestre, fiz uma outra cadeira em que cada vez mais eu sinto que eu estou chegando no texto final, que eu tenho que colocar a cabeça no lugar e ver, e agora? Daqui para frente o que será, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz porque a gente entra na universidade e, como todos vocês devem sentir também, a gente cresce muito, tanto em aprendizados quanto conhecimento de pessoas, de botar o contato ao convívio com outras pessoas. E para nós que somos da área das humanas, né, do convívio com outras pessoas e contar histórias para outras pessoas, acho que é o maior crescimento, é viver com outras pessoas. As relações, né, que tu cria no contato aí com diferentes pessoas. No meu trabalho agora eu tenho contato diretamente com os ouvintes. Às vezes eles ligam para lá e eu tenho a oportunidade de conversar com eles contam ali o que acham do time A, do time B, aí a gente conversa diretamente. E estando no ar, tu tem uma responsabilidade maior, porque tu não pode em nenhum momento deixar de falar, né? Tem que ter um encadeamento, tu sabe que vai ter muitas pessoas do outro lado escutando, e aí se tu falar abobrinha, eles vão te mandar mensagem, se tu falar algo bom, eles também vão te mandar, eles vão te elogiar. Então acho Ou não, né? Ou não, né? Mas isso faz parte, tem os dois lados, mas é uma experiência assim bem diferente, porque tu, ao mesmo tempo tu tá no estúdio ali com outro colega de bancada falando no microfone, mas aí quando tu tem o contato diretamente com essas mensagens que o pessoal manda, tu tem um pouco a ideia de uma pequena dimensão para todo mundo que tu está falando. Foi um semestre muito estranho, um semestre que parece que não ia acabar. Eu nem sei se acabou da verdade, porque tem uma cadeira que a gente vai continuar ainda no outro semestre. Teve ocupação na Fabico, né? Eu participei de alguns dias só, não consegui em muitos dias, porque meus pais não apoiaram tanto o movimento e daí lá onde eu trabalhava na Verbo, eu percebi que a galera não ia muito com a cara, assim, daí eu achei melhor não participar tão ativamente, né? Mas, enfim, super apoio às causas e tudo que aconteceu lá eu achei muito legal e trouxe mudanças bem positivas, eu acho. Que na Fabico eu tinha muito pensamento, assim, de que saco ir pra Fabico. Hoje não é tanto assim, sabe? Ainda é que saco, mas ficou um ambiente melhor, digamos assim, sabe? A convivência das pessoas ficou bem melhor. Eu tava na Verbo jurídico, né? E daí eu, como o Fabrício falou, eu fui primeira pauta da 0 Hora e eu participei de um processo seletivo de estágio da RBS, e eram 4 etapas. Consegui e fui selecionado para participar da produção do Mistura com Rodaica. A primeira etapa era o teste online, prova online. A segunda era entrevista... Como é que era a segunda? Entrevista em grupo, que as pessoas se apresentavam em grupo. A terceira foi a dinâmica em grupo, que daí era mais uma entrevista, mas daí tinha uma dinâmica assim que a gente tinha que fazer tipo um programa em, sei lá, 15 minutos, se eu não me engano, em grupo. E a última, a quarta, era a entrevista individual com o gestor, né? E daí, a entrevista individual com o gestor, tinha as vagas da TV sobraram pra gente, assim, digamos. A gente foi selecionado para as da TV. Daí fui eu e a Letícia Paludo, da URGS TV também,
né, minha amigona, a gente ficou concorrendo daí. A gente fez entrevista pro G1 e pro Mistura. E eu e a Letícia, a gente ficou para do Mistura. E daí o diretor do Mistura fez uma 5ª etapa para a gente produzir, para a gente pensar em 3 pautas para o programa, produzir uma, pensar em redes sociais, fazer um monte de coisa assim para uma pauta delas. Isso em um dia. E eu, meu Deus do céu, não aguento mais essa seleção, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, diz que eu não peguei a vaga, mas me dá uma resposta logo, eu não aguento mais fazer a seleção. Sério, eu tava bem cansado assim. Mas daí consegui. Daí eu vou ficar fazendo... Eu não sei, na verdade. É produção, mas daí produção é tudo, né? É redes sociais, internet, ajudar na gravação, ajudar para fazer as pautas na rua, vai ser um monte de coisa, né? É um ano, digamos assim, bem diferente, bem novo. Porque eu fui pro jornal, mas TV é outra coisa, né? E é bem diferente da Urix TV, porque é um programa de entretenimento, né? A gente não tá tão acostumado assim a fazer entretenimento e isso na faculdade. A gente está aqui com o Felipe Goldenberg e infelizmente tu não conseguiu participar da nossa reunião anterior com os outros estudantes de jornalismo, porque me parece que a tua rotina está bem acelerada, né? Fala aí um pouquinho, o que é que tu tem feito do teu tempo? Ou o que é que o teu tempo tem feito contigo? Eu tenho chorado bastante. Não, mentira, não. De manhã eu tô tendo aula todos os dias, de tarde eu tô no estágio. E daí, digamos assim, esse semestre pra mim tá sendo bem chatinho, sabe? Porque começou o projeto de TCC, eu já tô enlouquecendo um pouco. Tem umas cadeiras assim que eu não aguento mais. E de noite eu tô tentando cuidar um pouco da minha saúde, sabe? Porque teve uma época que eu fiquei doente. Eu fiquei acho que um mês assim muito mal por questões de, sei lá, estresse, saúde. Meu corpo ficou muito mal. E agora eu tô tentando manter um estilo de vida um pouco mais saudável e mais relax. Daí antes eu fazia tudo muito na correria e agora eu tô tentando distribuir as coisas mais assim no meu tempo, sabe? Porque eu fiquei muito mal e agora pra me recuperar tá sendo bem difícil, sabe? Então, o pessoal se encontrou num dia assim que eu tinha aula e que eu não ia poder faltar, porque senão eu ia ter que usar um horário da noite que eu tava já cuidando, tô fazendo os exercícios, daí eu não queria faltar esses exercícios, eu ia quebrar minha rotina, sabe? Sim. Que eu consegui ter um pouquinho agora. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Os sonhos que vocês tinham no início do curso de jornalismo na URGS são os mesmos que vocês têm hoje? Eu acho que, pelo menos em relação a mim, mudou muita coisa dos meus sonhos, das minhas vontades, assim. Antes, inclusive, quando eu entrei na universidade, eu não pensava em fazer rádio, porque eu achava rádio, assim, nossa, totalmente diferente do que eu tinha pensado. E numa cadeira da CIDA, de Rádio Jornalismo 2, eu vi que, pelo menos dentro da universidade, eu tive uma experiência com rádio totalmente diferente, assim. A CIDA pensa na palavra, pensa na voz, pensa na produção, pensa na experiência que o rádio pode ter para quem está ouvindo, né? A TV foi uma experiência incrível, tanto é que eu estou até agora trabalhando aqui e para mim está sendo maravilhoso, né? Eu pretendo trabalhar com TV, mas ao mesmo tempo o jornalismo impresso ganhou muito mais também da minha presença. Eu penso que eu trabalhando num veículo grande, eu vou me realizar muito também. Gosto de TV, mas eu quero muito entrar numa redação agora, pensando nesses próximos planos. E pensando naquele Matheus que entrou lá no primeiro semestre, que pensava até na própria universidade como um espaço muito mais elitista, né? E o PEAC, que inclusive eu fiz, eu sinto que mudou bastante, sabe? As portas que eu tinha, o que eu pensava, eram muito mais limitadas do que são hoje. Eu não imaginava que eu ia estar fazendo rádio. Quando entrei, escolhi fazer jornalismo muito pela capacidade de escrever, enfim, pelo gosto de escrever. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei pela TV, graças ao Fernando, claro, também, e por vontade de querer aprender um pouco mais de TV. E depois aí surgiu o rádio lá na Rádio Grenal. E aí foi mudando, tanto que agora eu acho que eu não pretendo nem sair do rádio. Porque eu fiz um curso, me especializei para ser radialista.
Então acredito que vai ser um caminho sem volta, porque realmente o bichinho do rádio mordeu. E rádio com esporte ou tu pensa rádio mais genericamente assim? Ah, rádio com esporte Com esporte. é unir o útil ao agradável. Eu acho que muito também dessas vontades tinha relação com a questão da escrita, né? Da grande reportagem, que eu acho que permanece ainda essa vontade, embora eu ainda não tenha experimentado exatamente essa área, né? Mas eu também acredito muito nessa coisa de que os caminhos eles vão se acontecendo. Não sei se é meio que por sorte ou por acaso, mas eu acho que às vezes as coisas vão caindo bem onde elas deveriam cair, assim. Eu entrei na TV e isso foi muito bom por toda a experiência de conhecer a própria universidade, né? De ter oportunidade de entrevistar pessoas de diferentes setores da universidade, participar de eventos assim que a gente fica afastado porque às vezes não percebe que tem tantas oportunidades, então foi uma forma de abrir as portas, assim, né? E todo esse aprendizado de vídeo também, né? De edição, que aí agora a minha ideia é continuar aprimorando sempre, né? Mas eu também penso numa questão acadêmica, que eu gosto muito de estudar, de ler, de produzir, né? E até faço a bolsa com a CIDA. Então a gente está trabalhando um pouco nesse lado também acadêmico, que com certeza, para mim não há dúvida que eu vá seguir, né? Mas é um pouco nebuloso ainda saber quando que eu vou exercer ou começar a fazer, né, mestrado, doutorado e também a área, né? Porque eu não sei se é jornalismo ou se eu iria para letras, é um pouco difícil para mim ainda decidir, mas com certeza mudou bastante, sim, sabe? Porque no início a gente é um pouco ingênuo, assim, de pensar algumas coisas sobre o jornalismo, depois a gente vai caindo um pouco mais na real e percebendo algumas coisas. Então, com certeza, todo o encontro que a gente teve na universidade, os convívios, assim, ajudam a nos moldar, né? E vão nos levando para caminhos que a gente nem espera, assim.